Glória a Deus. Mateus 7, 24 ao 27. Aqui Jesus está acabando o seu sermão no monte. Mateus, do capítulo 5 ao 7, Jesus viu grandes multidões, e vai para o monte e começa a ensinar os seus discípulos. Discípulo de Jesus sempre está perto dele, ouvindo as suas palavras. Amém? Glória a Deus. Você está aí, igreja? Então, Jesus ele se retira do meio das grandes multidões e sobe ao monte. E os seus discípulos o acompanham. E Jesus vem ensinando diversas coisas, diversos ensinamentos de Jesus. Eu anotei todos eles. São 22 ensinamentos que Jesus ensina no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. É muita coisa. Jesus tem falado muita coisa. Jesus tem falado muita coisa para você. E Jesus falou muita coisa comigo, tem falado muita coisa comigo. Só que o problema não é só ouvir. O que temos ouvido? Muitas das vezes nós temos ouvidos para ouvir, mas não ouvimos. Todas as vezes que Jesus manda João escrever às igrejas, as 7 cartas às igrejas da Ásia, ele fala no final: quem tem ouvidos, ouça. Isso aí, bom, por que Jesus fala isso? Porque Jesus que manda João, Jesus que revela a João o Apocalipse. Por que Jesus fala isso? Quem tem ouvidos, ouça. Pô, Jesus, eu acho que todo mundo tem ouvido. Até o surdo tem ouvido. Né? Só não escuta, mas até o surdo tem ouvido. Só que o pior surdo que a gente fala no ditado popular é aquele que não quer ouvir. E Jesus tem falado diversas vezes comigo, Jesus tem falado diversas vezes com você, e Jesus tem falado diversas vezes com todos. Jesus fala, irmãos, a Bíblia fala, a Bíblia não, né? A teologia ensina que os 400 anos de silêncio, e se a gente for se aprofundar nisso, não foi exatamente um silêncio, foi que não tinha ouvidos para ouvir. Jesus fala também, só que não tem profeta, só que não tem quem ouça. Até o silêncio de Deus é uma fala de Deus, só que não tem quem ouça. O pessoal no Egito ficou cativo quanto tempo? Aproximadamente 400 anos. Jesus parou de falar com eles? Deus parou de falar com eles? Não. Só não tinha quem ouvisse. Do período do Antigo Testamento até o Novo Testamento, até aparecer João Batista, tinha sacerdote, irmão. A Bíblia fala que Zacarias era sacerdote. Zacarias era pai de João Batista, ele era sacerdote, tinha. A igreja continuou funcionando, pastor. A célula continuou funcionando. O templo continuou funcionando. Só que não tinha quem ouvisse. E Jesus ele fala disso no versículo 24. Aqueles, pois, que ouvem essas minhas palavras. Quais palavras? Vamos recapitular quais foram os ensinamentos de Jesus. O primeiro ensinamento são as bem-aventuranças. Jesus fala que são mais felizes aqueles que ouvem sobre o reino, aqueles que têm sede e fome de justiça. O segundo ensinamento, ele fala que nós somos o sal e a luz do mundo. Ele fala que nós somos o sal e a luz da terra. Amém? O terceiro ensinamento é acerca das leis. O quarto ensinamento a respeito da ira. O quinto ensinamento a respeito do adultério. O sexto ensinamento a respeito do divórcio. O sétimo a respeito do juramento. O oitavo a respeito da vingança. O nono, o amor, amar. Ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Até isso Jesus fala. Ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Só que no versículo 24 ele fala o quê? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Irmãos, não é só uma palavra. Essas minhas palavras está no plural. É a plenitude. Se eu ouço o que Deus tem de revelação total para mim, e construo, e a pratico, e dou seguimento àquilo que Ele tem falado comigo, Ele me compara a um homem prudente. Só que isso é difícil. Amar inimigo é fácil, irmão?
Amar aquele que te persegue é fácil? Não. Jesus nos ensina acerca da vingança. Ó, os vingativos aí. Jesus nos ensina a respeito do juramento. Não fazer juramento em vão. Não jurar falsamente. Jesus nos ensina a respeito das esmolas, a respeito da oração, a respeito do jejum. Irmãos, Jesus fala o tempo todo. Jesus nos ensina para que nós juntemos tesouro no céu, não ajunte tesouro na terra. Jesus nos ensina que os nossos olhos são a luz do nosso corpo. Ou seja, tudo que a gente vê, e se a gente vê mal, todo o nosso corpo será mal, porque os olhos são a luz do nosso corpo, é a entrada de tudo. Jesus nos ensina que não podemos servir a dois senhores. Não pode servir a Deus, não pode servir a mamão. Você sabe, todo mundo sabe disso. Eu creio que todo mundo sabe, né? Ensina a não nos preocupar com a vida. É fácil, irmãos? Não se preocupar com a vida é fácil? É fácil. Jesus fala assim, não fique preocupado ao que é a vez de vestir, ao que é a vez de comer, ao que é a vez de dar, ao que é a vez de fazer. Como, Jesus? Eu fico... beleza. E aí? Não fico preocupado, né, Ana? É, Jesus. É fácil falar isso, mas para Jesus era fácil. Era fácil, sabe por quê? No versículo 28, 29 de Mateus 7 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Então, para Jesus é fácil falar porque ele tinha autoridade. Não era autoridade no falar, não. Autoridade porque ele vivia aquilo a qual ele estava falando. Jesus ensinava aquilo o que ele vivia. Então, muitas das vezes tome cuidado com o que você está ouvindo. O que você tem ouvido por aí? O que você tem ouvido? O que você quer ouvir? A Bíblia diz que nos últimos dias, nós não, em nome de Jesus, eu não, está amarrado. Muitos procurarão para si, mestres para si, porque há de querer ouvir aquilo que eles querem ouvir. Só que Jesus, irmão, não vai falar aquilo que você quer ouvir. Talvez é por isso que a gente não quer ouvir a voz de Jesus. Sabe por quê? Jesus vai falar aquilo que eu tenho que ouvir. Jesus não vai falar aquilo que você não quer. Eu quero isso, Jesus. Vou lá na igreja porque Jesus vai falar comigo. Ele vai me dar aquela resposta que eu preciso. Você já vem com a resposta pronta. Eu já venho com a resposta pronta, falando, Jesus vai falar aquilo que eu quero ouvir hoje. Aí Jesus fala assim, não é isso não. Aí não foi Jesus que fala não, foi o capeta, Deus usou outra pessoa, não era pra mim. Você tá rindo porque você já pensou nisso, né? Não é pra mim não, aí eu volto na quarta-feira. Não, agora eu vou na quarta, porque Jesus, hoje, ele vai confirmar. E Jesus mais uma vez fala aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você tem que ouvir. E você fala, mais uma vez Deus não falou comigo. Aí tu volta no outro culto e fala, hoje Jesus fala comigo de novo, e assim sucessivamente. Só que Jesus já está falando com você, há muito tempo. E você tem ouvidos, mas não ouve. Jesus nos ensina a respeito dos julgamentos. Da maneira que você julga, você será julgado. Porque a gente tem uma mania feia de julgar e não querer ser julgado. Ainda mais nós como igreja. A Bíblia diz que Jesus não mandou não julgar. Ele fala, não julgueis, para que não seja julgado. Por que ele está falando isso? Se você julgar, você vai ser julgado. Se você for juiz, alguém vai se colocar como juiz na sua vida. E Paulo diz em 1 Coríntios 11, se nós como igreja julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer julgar e não quer ser julgado. Ou nós queremos julgar e na maneira que nós somos julgados nós não aceitamos. Então nós não estamos praticando aquilo que temos ouvido do Senhor. Aleluia. Jesus nos encoraja a oração. Jesus ele ensina que a porta é estreita.
Jesus alerta sobre os falsos profetas. Jesus diz quem vai entrar no reino. E ele compara quem ouve as suas palavras. Quem tem ouvido a palavra do Senhor aqui? Mas há quanto tempo você não tem ouvido a palavra de Deus? Você que está aí no portão, está me ouvindo? Tá? Amém. Amanhã a gente conversa. O que temos ouvido de Jesus? Há quanto tempo você não ouve Jesus? E esses dias me fizeram uma pergunta: como eu tenho certeza que eu ouvi a Jesus? Irmão, Jesus constrange. A voz de Jesus traz temor. E a voz de Jesus não é confundida com mentira. Se você tem ouvido coisas por aí e tem causado dúvida da mentira, não foi Cristo que falou. Por mais que sejam palavras duras, mas não foi Cristo que falou. Porque Jesus, por mais que ele fale duro, por mais que ele corrija os seus, é corrigindo em amor. E Jesus, ele está falando para os discípulos acerca disso, e os discípulos ficam interessados com a conversa e falam assim: Jesus, eu quero saber mais disso. Eu quero saber mais disso. Sabe por quê? Porque quando aquele que ouve a voz de Jesus, a voz de Jesus atrai. A voz do Senhor Jesus atrai, você fica mais desejoso de ouvir mais a voz dele. Sabe por quê? Porque a fé vem ouvir pela palavra. Você quer ter fé? Começa a ouvir. Não queira ver, queira ouvir. Irmãos, são as duas coisas. Jesus sempre fala com essas duas coisas, o ouvido e os olhos. Só que o olho, ele fala para a gente conjecturar, para a gente admirar, para a gente contemplar, mas o ouvido vem para a gente ouvir a voz dele, porque aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele ouve a voz do vento e a segue. Então, Deus está falando com você e você não tem tendo ouvido, você tem ouvido, mas não está ouvindo. O que Jesus tem falado contigo, o que você tem ouvido por aí. O que você tem buscado a ouvir de Jesus? Irmãos, muitas das vezes, Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, tentaram ouvir de Jesus coisas que Jesus nunca ia falar para eles. O que você tem procurado ouvir de Jesus? Você tem procurado: Jesus, é isso agora, eu quero ouvir isso. Porque a Bíblia diz, quando a mulher foi pega em adultério, eles levaram a mulher até a Jesus e falaram: a lei diz isso. O que Jesus foi? Jesus foi em cima da lei. Só que Jesus fala: aquele que não tem, atira. Jesus falou assim: não tem que atirar ninguém? Não, o que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, atira. E aí? Sabe para quem Jesus estava falando, irmão? Para o marido daquela mulher. Porque o único que podia condenar aquela mulher é o próprio marido. Porque na lei, se alguém era pego, o ofendido tinha que ser o primeiro a atacar a pedra. Então, Jesus fala: aquele que não tem, taca. E o marido foi o primeiro a soltar, todo mundo tem que ir. Sabe qual é o nosso problema? Porque aquele que é ofendido não quer mais tacar a pedra, porque ele entendeu, mas a gente taca a pedra na mão e quer tacar, porque a gente não ouviu direito. Calma aí, não ouvi não. Ih, taquei. Porque não ouviu a palavra. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus nos ensina a ouvir. Jesus chega no versículo 24 e fala: aquele que ouve as minhas palavras, essas minhas palavras foi esses ensinamentos que eu falei aqui, e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Irmãos, todo aquele que ouve a palavra de Jesus é aprovado pelo próprio Jesus. Todo aquele que ouve de Jesus, Jesus vai vir e vai te provar se você realmente ouviu. Se você ouviu e praticou, se você ouviu e não praticou, ele vai vir provar. Por quê? Olha aqui que fala o versículo 25. Caiu a chuva na Bíblia é o quê? A abundância. Então quem dá a vida com abundância é?
Transbordar o quê? Não é mar. Mar significa morte, rio significa vida. Então, sopar os... Vento na Bíblia é vento do Espírito, é vento do sopro de Deus, é vento de vida. Então, quem está provando? Quem ouve a palavra? O próprio Deus. Vai cair a chuva, vai vir o vento, vai transbordar os rios e vai bater com força naquela casa. Então, se você está ouvindo o que Deus está falando nessa noite aqui para mim e para você, Ele vai vir com chuva forte, Ele vai vir com vento forte, Ele vai vir com transbordamento de rio e vai te provar. Outras vezes a gente é pego de surpresa, porque a gente ouve e não pratica, e vem a chuva forte, e vem o transbordamento dos rios, e vem o vento forte. Só que, como diz o Morada, a tempestade é quem? Que chuva é quem? Vento forte é ele. Não foi Satanás que veio. Ai, Satanás está furioso, irmão. Ele vai, o problema é dele. Você está ouvindo a palavra? Só que não é Satanás que vai vir te provar, não. Satanás vem te tentar. É o próprio Deus que vai vir te provar. Se você está ouvindo e está praticando. Se eu estou ouvindo, se eu estou praticando. Aí Jesus compara. Se você ouve e pratica, vai vir, vai ficar firme. Se você ouve e não pratica, você é um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Tá belo, tá rápido. Ouvi e fiz. Não esperei a revelação completa de Deus. Ouvi assim mais ou menos, ouvi com o ouvido. Eu acho que eu ouvi isso. Sabe aquela fofoca? Só que Deus não quer que você conheça Ele de ouvir falar. O isso falar para você. Eu estou falando para você hoje. Isso é muito pouco do que Ele quer falar diretamente com você. Eu posso subir aqui e pregar 24 horas de uma vez só, fazer igual o Paulo fez, pregar 12 horas, um sermão completo, ou na verdade Paulo só interrompeu o sermão porque Eutico morreu, depois ele voltou a pregar, de manhã que ele partiu o pão. Eu posso pregar 24 horas para você, irmãos, e você não ter experiência daquilo que Deus quer falar diretamente com você. Porque eu só estou sendo um canal, mas Deus quer te usar para ser um canal. Deus quer falar diretamente com você. Talvez hoje, aqui agora, Ele está usando a minha vida para encher a sua vida, mas Ele quer encher diretamente sua vida. Então você precisa ouvir o Senhor. Você precisa ouvir de Jesus. E esses dias, pensando nisso, no ouvir, porque eu tenho fé, eu quero ter fé. Então, se eu quero ter fé, eu preciso ouvir de Jesus. Você não precisa ter que ouvir de mim, você tem que ouvir dele, porque ele está falando em todo o tempo. Ele quer falar com você, ele quer que você ouça. Por isso que ele fala direto para a igreja. Quem tem ouvido dentro da igreja, que ouça. Aleluia. Só que aí eu fiquei pensando, o que Maria ouviu de Jesus? Que impediu dela levantar de ajudar a irmã dela e precisa servir. O que Maria estava ouvindo de Jesus que Marta estava no mesmo ambiente e não estava ouvindo? O que Maria estava ouvindo, Luana? O que Maria estava ouvindo, Breno? O que Maria estava ouvindo que falou assim, cara, Marta, vem me ajudar, Marta, Maria, vem me ajudar. E Marta está gritando, Maria, Maria, vem me ajudar. Até que ela fala assim, Jesus, não te incomoda dela estar aí, sentada não, e eu estou aqui? Só que Jesus fala para Marta, ela escolheu a melhor parte. Quem escolhe a melhor parte é aquele que quer ouvir de Jesus. Porque aquele que ouve de Jesus, serve Jesus com excelência. Como você tem servido a Jesus? Como tem sido o teu serviço a Jesus? Como tem sido a sua oração a Jesus? Porque até a oração, irmãos, eu não oro aquilo que eu quero orar. Eu oro aquilo que o Espírito geme em mim, com gemidos inexprimíveis, e Ele me impulsiona a orar. É Ele que impulsiona a gente a orar, porque eu ouço do Espírito e falo a Deus. Porque aquele que também que fala em línguas, ora a Deus, porque o Espírito Santo de Deus fala em você e você fala para Deus.
Porque só o Espírito sabe a vontade de Deus. Então como é que eu vou falar que Deus é lindo, maravilhoso, se o Espírito Santo não falar comigo e eu não ouvir a voz de Jesus? E a gente fica igual quem? Jó, que conhece a Deus de ouvir falar. Ah, eu ouvi falar que Ele faz isso. Ah, eu ouvi falar que Ele cura. Ah, eu ouvi falar que Ele prove as coisas, que Ele restaura as coisas. Eu só ouvi falar, mas você não ouviu isso da boca dEle. E Ele quer falar isso diretamente com você, amém? E o que Maria ouviu? Pergunte comigo, o que Maria ouviu? Que ela não quis levantar do seu lugar e falar, eu vou lá ajudar a Marta, porque tadinha, ela está muito atrapalhada. Mas a palavra do Senhor Jesus prendeu ela aos pés dele. Então a palavra de Jesus vai te prender aos pés dele. O que Marta não estava ouvindo no ambiente? Bom, tinha muitas pessoas no ambiente e Marta queria ouvindo e não discernindo. Ouvir e não discernir é a mesma coisa de não praticar, porque eu ouço para discernir aquilo que Ele tem para a minha vida. Por isso que você está fora do propósito, porque você parou de ouvir Deus. Eu falei hoje de manhã para a casa dos jovens, Deus não respeita processo, Deus respeita propósito. Deus pode ter um processo na sua vida muito longo, mas na vida do outro pode ser muito rápida, porque Deus não respeita processo. Processo é para o homem, processo é para mim, processo é para você, mas não é para Deus. Deus não respeita processo. Eu vou te provar na Bíblia, amém? Existia uma figueira muito linda, gigante, e Jesus foi comer da figueira, e ele viu que a figueira não tinha fruto, e o que ele fez? Amaldiçoou a figueira. E o que aconteceu com a figueira? Secou quando? Ano que vem? Na mesma hora. Jonas estava cansado, estava com sol na cabeça dele. E o que Deus fez crescer sobre Jonas? Uma árvore, uma abóbora. E foi quando? Demorou quantos dias para crescer isso? Demorou quantos? Você que é agricultor aí, Deus planta, você vai plantar uma árvore ali, ela vai crescer na mesma hora, irmão? Ela vai demorar um tempo, não é? Não tem um processo? Só que Deus não respeitou o processo da árvore, porque tinha um propósito a ser cumprido muito rápido. E ele fez o quê? Cresceu. E Jonas ficou lá, ó, desfrutando. Aí o que Deus fez? Mandou o quê? Um bicho. E o bicho feriu a árvore. E na mesma hora, lá no outro dia de manhã, o que aconteceu com a árvore? Ela demorou quanto tempo? Então Deus não respeita o processo. Deus vai respeitar o propósito. Processo é para mim, processo é para você. E aqueles que ouvem e as praticam sabem viver no propósito de Deus. Não queira viver o processo não te interessa. O processo não me interessa. O processo é para Deus, Ele que faz, mas não é para mim saber. Ele que sabe o que Ele vai fazer no meio do processo. Só que o propósito vai ser cumprido. E o que Maria ouviu? O que Maria ouviu? Que quando Lázaro morreu, Marta veio falar com Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou: Marta, se creres verás a glória de Deus. Só que quando chegou Maria falou a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fez o quê? Falou? Não, Jesus fez o quê? Chorou. Porque a fala foi diferente. A fala daquele que conhece Jesus, que ouve as palavras de Jesus, é diferente daquele que não ouve a palavra de Jesus. O que você tem ouvido? Só conseguiremos servir a Jesus com excelência se pararmos para ouvir o que Ele deseja de nós. Quem quer servir Jesus com excelência aqui além de mim? Você precisa ouvir o que Ele deseja de você. Toda e qualquer forma de tentarmos servir a Jesus sem a real revelação de quem Ele é, nos tornaremos idólatras de um Deus a qual não conhecemos. Vou repetir para você pegar aí no seu espírito. Toda e qualquer forma de tentarmos servir a Jesus sem a real revelação de quem Ele é, nos tornaremos idólatras de um Deus a qual não conhecemos.
A Bíblia diz isso. Nós adoramos a quem nós conhecemos. O próprio Cristo diz isso para a mulher samaritana. Nós adoramos a quem conhecemos. Vocês? Não. Porque Jesus ouvia do Pai. E o Pai ouvia Jesus. Você está aí? O que Zaqueu ouviu isso? Na mesa com Jesus. Que ele tomou uma atitude de restituir e dar aos pobres os seus bens. Quando a gente ouve de Jesus, a nossa vida é transformada. Quando a gente ouve de Jesus, eu tomo uma atitude de falar assim: se eu pequei, eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu defraudei, e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, porque só ter ouvido de Jesus. O que Zaqueu ouviu? E esses dias eu fiquei fazendo essa pergunta: Senhor, o que Zaqueu ouviu? Que ele tomou atitude. A Bíblia não fala que Jesus pediu nada para Zaqueu. A Bíblia fala que o objetivo de Zaqueu era saber quem era Jesus. Amém? Você sabe essa história? O objetivo de Zaqueu era qual? Saber quem era Jesus. Só queria saber. Ele queria saber. Aí eu fico pensando: Deus, um homem que era rico, que era chefe dos publicanos, tinha um discípulo de Zaqueu, que agora se tornou discípulo de Jesus. Será que ele não conhecia quem era Jesus? Será que ele nunca tinha ouvido falar quem era Jesus? Sabe por quê? Ele quer ouvir do próprio Jesus quem ele é. Aí você se contenta somente em ouvir: Jesus cura, eu ouvi falar. Não se contente com isso. Queira ouvir da própria boca de Jesus quem ele é. Sabe por quê? Foi Jesus que disse para os discípulos: o que dizem sobre mim? O que vocês têm ouvido falar sobre mim? Você é profeta. Você é Elias. Você é um grande missionário. Você é um grande evangelista. Você é um grande pastor. E agora vocês? O que o povo fala não interessa. Agora eu quero ouvir de vocês, que ouvem as minhas palavras, o que vocês dizem quem eu sou. Aquele que ouve de Jesus sabe quem ele é. O que Jesus é para você, irmão? O que Jesus é para você? O que você diz sobre Jesus? O que você tem falado a respeito de quem ele é? Para ele mesmo. Agora eu fico me perguntando: o que o mar ouviu? 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 Que ele ficou calmo. O que o mar ouviu? Que voz é essa que o mar ouviu? Que a Bíblia diz que Jesus, no meio da tempestade, falou: cala-te agora, mar, acalme-se, acalme-se. Jesus mandou o mar se acalmar, porque o mar estava agitado com ele mesmo. E Jesus conhece quem é o mar. Jesus conhece quem é você. E você está ouvindo de outro, mas não está ouvindo dele. Ele está dizendo: acalme-se agora. E ele quer falar, não quer me usar para falar contigo, ele quer falar com você diretamente. Porque ele já usou muitas pessoas para falar com você, e você está assim agitado, você está agitado. E Jesus fala para Marta: Marta, Marta, por que você está agitada, Marta? Por que você está aí, Marta? Marta, eu não te chamei para isso. Marta, acalma o teu coração. E eu acredito, e eu creio, eu quero crer que Marta, depois daquela lapada que Maria escolheu a melhor parte, ela deve ter sentado. E vou sentar também, se aquela é a melhor parte. Jesus não quer comer bolo não, Jesus não quer comer salgadinho não, Jesus quer falar. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite que ele não quer o seu serviço, ele quer falar com você. Glória a Deus. O que o mar ouviu? Que ele na mesma hora acalmou. Não tem como conhecer a Jesus na sua plenitude somente ouvindo o que os outros estão dizendo. Precisamos ter nossas experiências e ouvir dele o que ele tem para nossas vidas. Glória a Deus.
Quando ele fala conosco, não tem como haver dúvida de quem ele é. Os discípulos no caminho de Emaús tinham seus corações queimando. Eles não reconheceram de imediato, porque eles só conheceram a Jesus, só reconheceram a Jesus glorificado quando Jesus fez o quê? Partiu o pão. Mas ele fala um para o outro, fala assim, cara, não é verdade que o nosso coração queimava quando ele falava com a gente? Irmãos, quando o homem e mulher de Deus, ou aquele que quer ouvir de Deus, ouve a voz dele, o coração queima. Quem é que aceitou a Jesus com o coração queimando, porque ouviu da boca dele? Eu lembro do Luciano, cadê ele? Luciano, no encontro com Deus, falando... Eu falei, o que foi, Luciano? Jesus falou que me ama. Eu falei, e você? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, falei que eu não quero ficar me abraçando aqui, não. O que você ouviu de Jesus? Aqueles que foram ao encontro, o que você ouviu de Jesus naquele lugar? Como ficou o seu coração? Você que está aqui hoje, como o seu coração está? Se Jesus está falando nesse lugar, irmão, eu creio que o teu coração está queimando. Só que os discípulos no caminho de Emaús ouviram a voz dele e falaram assim, e realmente era ele, porque o nosso coração queimava, vamos voltar. Os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos de Emaús, eles não sentiram só o coração dele queimar e falaram assim, agora vamos ficar aqui mesmo, porque é certo que ele vai embora. Eles não desistiram da vida. Irmão, se o teu coração está queimando, porque você está ouvindo Jesus, faça o caminho de volta, porque Ele está no lugar que Ele marcou com você. Glória a Deus. Porque Ele marcou com os discípulos aonde? Fica onde? Em Jerusalém. E os discípulos no caminho de Emaús estavam indo para onde? Para Emaús. Não é Jerusalém. Eles chegaram em Jerusalém, Jesus partiu o pão com eles e falou assim, vamos embora, porque ele mandou ir para onde? Para Jerusalém. Jesus mandou, Jesus te deu uma palavra, faça isso, faça aquilo. Por mais que você tenha demorado no processo, você acha que está demorando o processo, Jesus vai encontrar com você aonde? Em Jerusalém. Glória a Deus. Porque se os discípulos no caminho de Emaús só ouvissem e falassem assim, poxa, meu coração queimou, mas agora eu quero mais não, mas meu coração está queimando. Sabe, você sai do culto com o coração queimando, Jesus está te chamando de volta, e você está ouvindo do próprio da boca dele. Você não está ouvindo essa minha voz chata, de taquara rachada, não. Você está ouvindo da boca de Jesus, que a voz de Jesus é suave, é mansa. Amém? E o teu coração está queimando e Jesus está falando, faça o caminho de volta, porque eu marquei com você lá, não aqui, não nesse estágio de sua vida. O que Abacuque ouviu? O que Abacuque ouviu? Que os lábios deles tremeram. A Bíblia diz em Abacuque 3, tenho ouvido, ó Senhor, a sua declaração, eu fico alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, no decurso dos anos, faça-a conhecida. Ao som da tua voz, meus lábios temeram, ao som da tua voz, meu íntimo se comoveu. O que você tem feito? O que tem acontecido com o seu interior? O que tem acontecido? A voz de Jesus faz a gente tremer. A voz de Jesus faz o meu íntimo se comover. Se você tem se comovido é porque você tem ouvido a voz de Jesus. Mas se você não tem se comovido é porque o seu coração, o seu ouvido está distante. Você somente tem ouvido. Porque aquele que ouve de Jesus é comovido por a palavra dele. O que Saulo ouviu, que se converteu. O que ele ouviu, irmão, que ele se converteu. E você que é convertido, o que você ouviu no dia da sua conversão? E o que você ainda continua ouvindo de Jesus, que não está te fazendo parar? E agora não pare de ouvir para Jesus, que Jesus tem coisa maior, tem coisa maior, tem coisas maiores para você. Isso não é um jargão de pregador, isso não é uma palavra jogada ao vento. Jesus tem coisas maiores, porque a Bíblia diz, o que o ouvido não ouviu, o que o coração não sentiu, é aquilo que eu tenho preparado para você. Mas Jesus não está preparando e não vai revelar, a Bíblia continua dizendo que Ele vai revelar. Porque Jeremias diz, clama a mim. Jesus disse, Jeremias, clama a mim, porque eu vou responder, eu vou te anunciar. O quê? Coisas pequenas, coisas instáveis, coisas firmes.
Porque aquele que ouve de Jesus ouve coisas firmes, tem firmeza e tem atitude de falar, ele falou comigo. Eu tenho certeza porque ele falou comigo, porque ao som da voz dele meu lábio temeu, porque ao som da fala dele meu íntimo se comoveu a fazer. Então eu ouvi de Jesus. Irmãos, eu lembro muito claro aqui, muito claro, quando Deus me tirou de um lugar e me colocou nesse lugar. Eu lembro muito claro. Antes, Deus só vinha fazendo flertar. Desde 2012, 2013, eu vim aqui meio que amarrado, porque era um trato de casa, né? Um domingo aí, um domingo aqui, uma quarta aí, uma quarta aqui. Aqui era quarta, né? O culto era quarta. É quarta. Era, não é. Quarta-feira, eu vim amarrado e Deus me fazia flertar. Flertar assim, um dia vai que... Aí Deus falando comigo, um dia vai que... Deus tá de brincadeira. A Furiosa tá lá me esperando, né? A Furiosa. Furiosa é a banda, tá, gente? Furiosa. Ei, o que ele ouviu de Jesus? Até os cães querem ser. E eu lembro, irmãos, que eu sempre via nessa flerte de Jesus, fazendo flertar, Soninha. Fazendo flertar, Marcelo. O louvor daqui sempre foi bom, tá? Melhorou agora. Porque eu... Não, tira. Eu estrago o louvor. Então, sempre viram flertar. E passou 2016, irmão. 2016, eu sentado nesse canto aqui, no banco de madeira. Deus falou, é agora. E eu falei assim, é agora o escambau. E Deus falou assim, eu falei para Deus isso, é agora o escambau. Minha igreja precisa de mim, minha banda precisa de mim. E eu na hora, eu ouvi de Deus. E eu falei, não, e meu último foi comovendo. Meu último foi se comovendo, que eu cheguei em casa, falei com ninguém. Falei com ninguém, irmão. Falei com você, Tamiris? Não. E nem tinha falado para ela o que Deus vinha me falando. Quando eu fui ver, irmãos, aqui estou. Como vai? Deus está falando. Deus está falando, irmão. Foi nesse ambiente aí. Você que está nesse ambiente aí, que não é daqui, Deus fala aí, cuidado. Se você é visitante, está desse lado aqui, Deus está falando com você, falo para você, não senta mais aí não. Porque tem uma unção do anzol aí. E foi isso, e eu senti claramente Deus falando comigo, é agora. Aí, para piorar, Deus aí envia os profetas, porque a gente fala assim, estou comovido com o culto. Não é assim que a gente pensa quando Deus está falando com a gente? Não, a palavra está boa, o louvor está bom, irmãos. E foi numa campanha de evasão do Espírito Santo. Não fala isso para mim não. Porque eu fico doidinho para dar vazão. Eu sou assim, irmão. Aí, não. Aí, não, Deus. E Deus está falando, Deus falou assim, eu estou falando com você desde 2013. Há 3 anos atrás eu já venho falando para você, não é uma surpresa, porque eu já venho te preparando para isso. Aí chegou na hora e Deus fala, Deus, confirma o propósito. Deus já falou assim, eu já confirmei o tempão. Ele que é cabeça dura aqui, que é o vídeo. Deus, confirma o arraial. E eu perdi. Porque aquele que ouve a voz do Senhor e discerne que é Ele, não tem dúvida de quem Ele é. E Deus está dizendo para você aqui, que Ele já está te direcionando. Deus já está te dando a direção. O que Abraão ouviu de Deus, que fez ele sair do meio da sua casa, do meio do conforto da casa dele, caminhar em meio a um deserto, irmão. O que Abraão ouviu. Quando ele fala, tudo muda. Tem gente crendo, tem gente que não está crendo. Estou igual aquele pregador agora. Você perdeu uma grande oportunidade, glória a Deus. Não precisa dar glória a Deus, não, meu. Estou brincando. Mas você perdeu uma grande oportunidade. Quando ele fala, tudo muda. Quando Deus fala, o nada passa a existir. Porque como Deus criou o mundo? Falando. Haja. E a luz demorou, Beth, para vir.
Demorou, Wendel? Não, tem que ligar para a light lá, tem que fazer isso. Demorou? O que aconteceu? A Bíblia diz que houve luz. E a Bíblia diz o quê? Haja firmamento. E o firmamento, calma aí, Deus. E houve firmamento. E ele fala, terra, produza os seus frutos. E a terra, calma aí, vou produzir o fruto aqui, tem que esperar o tempo da terra. Deus, foi assim, irmãos? E a Bíblia diz que a terra produziu. Porque quando Deus fala, irmão, tudo obedece. O que temos ouvido dele? Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Glória a Deus. O que os discípulos ouviam quando exclamaram que só Ele tem palavra de vida eterna. Onde todo mundo estava ouvindo a mesma palavra, Fernando. Todo mundo ouvindo a mesma palavra. Todo mundo. A Bíblia diz que tinha uma grande multidão em João 6. E Jesus começa a falar que Ele era o pão da vida, que Ele era a água da vida, que Ele era. E aí o pessoal da multidão falou assim, essa palavra é muito dura para a gente ouvir, eu não mereço ouvir isso, eu vou embora. Aí Jesus vai e olha e fala, vocês não vão embora também não? Aí os discípulos clamaram, para onde nós iremos se só tu tens palavra de vida? Porque aquele que ouve de Jesus, ele é atraído, ele é preso na palavra dele, porque só ele tem palavra de vida eterna. E agora eu te pergunto, há quanto tempo você não escuta a voz dele? Há quanto tempo você não escuta a opinião dele? Há quanto tempo? Então a minha oração nessa noite é que toda a surdez espiritual seja repreendida agora. Toda a surdez espiritual. Porque o efatá de Deus vai chegar nesse lugar. Ouvido surdo, abra agora em nome de Jesus. Você vai ouvir de Deus. Você vai ouvir de Deus. A Bíblia diz em Samuel, quando a palavra dele era muito rara, ele falava, mas era rara, Deus chamou Samuel, antes que a lâmpada dele se apagasse, ele chamou Samuel, e Deus é redundante em falar, ele está chamando seu nome, ei, escute o que eu estou falando, então não reclame que Deus não está falando, porque Ele está falando, é você que não está ouvindo. Que quando Deus chegou diante de um homem surdo e gago, Ele falou, efatá, abra-te agora, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça o que Deus está falando para você. Deus tem um propósito para você, mas você precisa ouvir dEle. Glória a Deus. Fique de pé comigo então.